Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Semana passada tivemos a Supercopa da UEFA, abrindo a temporada 2026-2027 e estamos prestes a iniciar as ligas nacionais. Pensando nisso, o Pautas e Táticas vem palpitar quem deve ser o campeão em cada uma das 5 grandes ligas. Também dá um pitaco sobre as expectativas de mais uma edição da UEFA Champions League. Essa é a pauta do nosso vídeo de hoje, já deixa aí seu like, o hype se possível, o feedback nos comentários, o compartilhamento com os amigos e se estiver conhecendo a gente agora, se inscreve aí, dá essa moral pro meu trabalho, garanto que você vai gostar bastante e se duvida, dá uma conferida nos nossos vídeos antigos para ver se eu mereço essa sua inscrição. Antes de mais nada, eu preciso dizer que, até a data da gravação desse vídeo, algumas informações, especialmente sobre o mercado da bola, transferências, permanências, jogadores que vão fazer parte aqui dos nossos time base, podem estar desatualizadas, porque as coisas vão acontecendo. Eu tinha que gravar em algum momento da semana, fazer essa edição num outro dia também e postar, obviamente, num dia diferente. Então, levem isso em consideração. Se a gente tiver que atualizar alguma coisa, vocês podem me ajudar nos comentários, mas eu mesmo vou ficar atento e vou deixar ali um comentário fixado para qualquer informação que, na época da gravação do vídeo, já esteja desatualizada para a data da postagem, beleza? Vamos começar das ligas mais óbvias para as menos óbvias. Então, a primeira que a gente vai comentar é a Ligue 1, que vai ter o Paris Saint-Germain como um claro favorito a vencer mais um título francês. Está muito claro que já há alguns anos a Ligue 1 ficou pequena demais para o PSG, que antes de conquistar a sua primeira Champions já tratava o título como protocolar, mas quando finalmente realizou seu grande objetivo de ser campeão europeu, o técnico Luiz Henrique declarou que o clube não precisava investir em reservas caros de nível muito elevado, porque eles jogariam pouco como titulares, já que ele já tinha alguns dos melhores jogadores do mundo em posições como, por exemplo, as laterais. Ele aprendeu da pior maneira que ter reservas de qualidade para todas as posições é altamente necessário, tanto para a rotação de elenco, especialmente no campeonato francês, como também para caso de reposição de jogadores machucados. Ele perdeu, por exemplo, o Hakimi por lesão e teve que improvisar o meio-campista Zaire Emery na posição em jogos importantes. O zagueiro Beraldo, ao que tudo indica, vai se transformar em volante, porque depois de ser testado assim e ir bem na posição, o jogador deve ganhar mais chances atuando pelo setor. E ao longo da última temporada, o time conseguiu vencer a Ligue 1, mesmo poupando suas principais peças para os jogos da Champions League. Prova disso é que o atacante Dembélé só entrou em campo como titular em 9 das 34 partidas do campeonato francês. O agora bicampeão europeu consecutivo tem ainda mais paz para administrar sua temporada, sem ansiedade pelo primeiro título e tendo conseguido algo ainda mais difícil do que chegar ao topo, que é se manter nele logo no ano seguinte. O clube vem investindo cada vez mais em nomes para encorpar o elenco e manter a qualidade do time, que entrará em campo majoritariamente nos jogos menos importantes, mas também substituir à altura os titulares absolutos. Estamos falando de nomes como o goleiro italiano Alessandro Longoni, do Milan, o lateral esquerdo Lucas Digne, do Aston Villa, e o ponta-direita Akliouche, do Lyon. O clube ainda busca reforços como o atacante espanhol Ferran Torres, do Barcelona, e o também goleiro japonês Zion Suzuki, do Parma. O clube liberou nomes como os atacantes Gonçalo Ramos, para o Milan, Lee Kang-in, para o Atlético de Madrid, e Kolo Muani, para Juventus, além do zagueiro Camará, que foi comprado em definitivo pelo Lyon, e outros como o volante brasileiro Gabriel Moscardo foram emprestados novamente. No caso do ex-jogador do Corinthians, ele foi mais uma vez negociado. Mas a base do time titular ainda deve ser a mesma. Safonov no gol, Hakimi na lateral direita, Marquinhos e Pacho na zaga, Nuno Mendes na lateral esquerda, João Neves o primeiro volante, Fabian Ruiz e Vitinha à frente dele, Doué na ponta direita, Dembélé o falso 9 e Kvaratskhelia na ponta esquerda. Quem pode incomodar o PSG? Eu ficaria de olho principalmente no Lyon e estou curioso para saber como vai proceder as temporadas de Filipe Luís no Mônaco e David Ancelotti no Lille.
mas sem perspectivas de que algum deles ameace o título do PSG, beleza? Seguindo com a Bundesliga, e cara, é chovendo molhado falar de um Bayern de Munique absolutamente dominante e favorito no futebol alemão. Por mais que 2 temporadas atrás haja tido uma interrupção na sequência que parecia interminável de títulos consecutivos do gigante da Baviera, houveram alguns sinais de que isso poderia acontecer. Em 22-23, o Bayern fez de tudo para perder o título e ainda assim venceu na última rodada, quando contou com um tropeço do líder Borussia Dortmund, somado a uma vitória que garantiu a 11ª salva de prata seguida ao clube bávaro. Naquela época, parecia realmente que o principal perseguidor seria o Borussia Dortmund, mas o modelo de contratação do clube, de comprar barato para revender, parecia não desafiar um dos principais tubarões do mercado. Ainda que o Borussia também adotasse uma postura parecida de enfraquecer outros rivais diretos da Bundesliga, o mesmo também cansou de ceder jogadores, para o Bayern. Contra todos os prognósticos, em 23-24, quem destronou o time de Munique foi o Bayer Leverkusen, comandado por Xabi Alonso, que com um time fortíssimo conseguiu um título inédito e o inédito feito de ser campeão invicto. Na temporada seguinte, a base de elenco se manteve, bem como seu treinador, mas rapidamente o Bayern se remontou e, sob o comando de Vincent Kompany, voltou a vencer a Bundesliga em 25-26. Aliás, em 24-25, Em 25-26, nem o Leverkusen, que já tinha se desmontado, perdido vários destaques, entre eles o próprio Xabi Alonso, que saiu para comandar o Real Madrid, e nenhum outro time fez frente aos bávaros, que venceram mais um título nacional e também voltaram a ganhar a Copa da Alemanha, depois de 6 anos sem erguer o título. Em 26-27 eu não vejo nenhuma perspectiva de que haja um desafiante à hegemonia do maior clube do país. Na temporada anterior, o título veio com 16 pontos de vantagem sobre o Dortmund. O terceiro colocado, Leipzig, ficou 24 pontos atrás. E o terceiro e vice da Pokal, Stuttgart, a 26 pontos. O Bayern ainda se reforçou com nomes como o lateral esquerdo titular da seleção alemã Nathaniel Brown, do Frankfurt, que vem para o lugar de Rafael Guerreiro, que deixou o clube ao fim do contrato. E o meio-atacante marroquino Ismael Saibari, do PSV, que não é exatamente uma reposição à saída do volante Leon Goretzka, é muito mais uma sombra para nomes como Jamal Musiala, cujos quase os principais reservas, Serge Gnabry e Lennart Kahl, se encontram lesionados, e também o centroavante Harry Kane, que não tem um reserva para a posição, após o fim do empréstimo do senegalês Nicolas Jackson. O time titular do Bayern deve ter Neuer no gol, Laimer na lateral direita, Upamecano e Jonathan Tah na zaga, e o Brown deve chegar para ser titular na lateral esquerda. Kimmich e Pavlovic, a dupla de volantes, Olise pela direita, Musiala, tendo ali a sombra do Saibari nessa posição de camisa 10, o Luiz Dias na ponta esquerda e o Harry Kane é o centroavante. Chegamos na liga talvez menos óbvia de todas, que é a Série A italiana. Não exatamente por ter muitos timaços candidatos ao título, mas por ser uma liga que nos últimos anos costuma infelizmente estar mais nivelada por baixo, ou pelo menos no nível intermediário. Isso torna o campeonato italiano mais competitivo e divertido de acompanhar, mas exatamente por não ter um superclube, digamos assim. Muito embora tenhamos que considerar a Inter de Milão, atual campeã, como favorita, e que ela com todos os méritos esteve em 2 das últimas 4 finais de Champions, sem ter vencido nenhuma, diga-se, não é como se o futebol italiano hoje entre na principal competição de clubes da Europa, com vários candidatos ao título. Mas para consumo interno podemos vislumbrar uma competição interessante. A Inter terá como principais desafiantes o Napoli, a Roma, também de Gian Piero Gaspellini, o Milan, de Ruben Amorim, e em menor escala a Juventus, do Luciano Spalletti, o Como, de Cesc Fábregas, que eu estou curioso para ver se vai conseguir se manter num bom nível competitivo por mais uma temporada, como que inclusive vai disputar a Champions League esse ano, e podendo incomodar na parte de cima ali. Também temos ali uma Atalanta, uma Lazio, qualquer coisa muito diferente disso vai me surpreender. A Inter do técnico Christian Chivu, que venceu a última Série A com 11 pontos de vantagem para o então campeão Napoli, vem fazendo um mercado interessante. Uma troca no gol, sai o Jan Sommer para o Clube Bruges e chega o Ivan Provedel, da Lazio. Na zaga, o clube recebe de volta de empréstimo o Benjamin Pavard,
que estava no Olympique de Marseille. Né? Do Manchester City, o clube trouxe o John Stones a custo zero e contratou em definitivo o Manuel Akanji, que estava emprestado, e também reforça o meio-campo com a chegada do Alexander Stankovic, também do Clube Bruges. À medida que acaba perdendo o ala direito Denzel Dumfries para o Real Madrid, os zagueiros Darmian e Acerbi, sem clube, e o De Vrij, que foi para o Panathinaikos. O lateral esquerdo Carbone foi para o Parma e o atacante Espósito para o Cagliari. Na minha visão, o time ainda precisa repor principalmente a lateral direita, tá? Especula-se aí, né, a chegada do Spence, inglês, que joga no Tottenham. Até a data da gravação desse vídeo ainda não foi oficializada, mas o time base, sem contar com o Spence, né, essa possível chegada dele, deve ter Provedel no gol, Stones, Akanji, e aí fica a dúvida entre Pavard ou Bissek, né, completando esse trio de zaga. Çalhanoğlu é o primeiro volante, o ponta Luiz Henrique, que vem quebrando um galho ali também na ala pela direita. Se não chegar um outro jogador para essa posição, deve ser mantido nela, né, com o Barella e o Mkhitaryan por dentro e o Di Marco na ala pela esquerda, e na dupla de ataque o Lautaro Martínez e o Marcos Thuram. Em La Liga sabemos que temos uma corrida de 3 cavalos, onde na prática são 2, né, já que o terceiro, provavelmente se fizer uma boa temporada, pode chegar no máximo ali em segundo lugar. Claro que estamos falando de Barcelona e Real Madrid brigando ponto a ponto ali pelo título, e o Atlético de Madrid tentando se enfiar nessa briga. Eu sempre enxerguei, nos últimos anos, o Campeonato Espanhol da seguinte forma: se tudo seguir seu curso natural, o Barcelona vence o título. Se fizer muita força para tratar como prioridade o título nacional, o Real Madrid pode vencer. Sempre me pareceu que o Real Madrid tropeça demais em La Liga, porque o clube, os jogadores, a comissão técnica, tratam os jogos do Campeonato Nacional como uma segunda prioridade na temporada. E isso é explicável e até perdoável quando vemos que nos últimos 13 anos o clube venceu 6 Champions. Quase metade das edições no período foram conquistadas pelos merengues. E tem clube grande, né, como o próprio Barça, que não venceram 6 Champions na vida. Mas o desempenho e os resultados, sobretudo nos clássicos, nesse mesmo período, vem deixado a desejar. E muitas vezes uma derrota para o Barcelona nas rodadas finais representam a última pá de cal de uma temporada em que os catalães já abriram uma vantagem grande na pontuação e tudo se agrava quando a Champions não vem. O Madrid vem de 2 anos sem conquistar qualquer um dos 3 títulos que sustentam a temporada regular de um clube, né? Digamos assim, que são La Liga, a Copa do Rei, né? No caso da Espanha, a Copa do Rei, e a própria Champions League. E tudo ainda se agrava quando também há derrotas para o rival na Supercopa, que no país é disputada por 4 equipes e não só em 2, como nos demais. Em 2025 e 2026, o Barça levou a melhor. O temor por outro nadaplete, como chamam os torcedores, é real. E para esse ano, os merengues contrataram um velho conhecido para o comando técnico, né? O português José Mourinho. Mesmo com últimos trabalhos de resultados questionáveis, desde sua última passagem pelo Manchester United, que terminou em 2018, e nem foi tão brilhante assim, como foi, por exemplo, o trabalho no Chelsea, quando conquistou sua última Liga Nacional em 2015, o presidente Florentino Pérez confia no treinador para devolver o clube merengue ao topo do futebol espanhol e liderar um time de egos elevados que geraram problemas na última temporada, né? Como a briga que se tornou pública entre Tchouaméni e Valverde, os pedidos de saída da torcida para o atacante Kylian Mbappé, né, que estava lesionado, não estava nem nas rodadas finais do Campeonato Espanhol, e mesmo assim viajou com a namorada para a Itália. Tivemos também o episódio da conturbada renovação de contrato do Vinícius Júnior, entre outros episódios que atrapalhariam, né, o ambiente externo dos merengues. Ainda assim, o clube fez grandes contratações esse ano. Os laterais Dumfries, da Inter de Milão, Cucurella, do Chelsea, o zagueiro Konaté, do Liverpool, o meia Bernardo Silva, do Manchester City, o ponta-direita Yan Diomandé, do Leipzig, e o centroavante Carlos Espí, do Levante. Essa última contratação deixando ali dúvidas quanto ao aproveitamento do brasileiro Endrick, que retorna de empréstimo do Lyon e já tem propostas para deixar o clube merengue por mais uma temporada. Eu, sinceramente, tenho dúvidas quanto ao trabalho do Mourinho em 2026, sobre a capacidade do Mourinho em fazer do Real Madrid um clube competitivo bastante para brigar com esse Barcelona, que vai ter, para a 3ª temporada consecutiva, né, o comando do Hans Flick. Portanto, para mim, os Blaugranas, que já são os atuais campeões,
já saem na frente por esse aspecto. Além, é claro, como eu afirmei quando comecei a falar sobre La Liga, sempre me pareceu que o Barça leva o campeonato espanhol mais a sério do que o Real Madrid, também tem um time mais encaixado dentro de uma ideia de jogo clara, apesar dela ser uma ruptura de DNA quando a gente fala de como o Barcelona historicamente gosta de jogar, mas que não tem sido um problema definitivamente, né, para o clube. Muitos jovens ali vindo da base, o que também minimiza o problema de egos que o elenco não tem na mesma frequência que o rival. E é claro, tem um time forte que foi inclusive mais reforçado ainda essa temporada, com nomes como o ponta inglês Anthony Gordon, que o clube pagou caro para ter, né, junto ao Newcastle, o atacante alemão Karim Adeyemi do Borussia Dortmund, pode jogar nas duas pontas ou até de centroavante, e o jovem Jesse Bissiwu, ou Bissiwu, eu não sei, né, me perdoem como se pronuncia o nome dele, também ponta, né, contratado junto ao Clube Bruges. O clube também recebe de volta de empréstimo o goleiro Mark ter Stegen e o lateral direito Hector Fort. O clube se despede do centroavante Robert Lewandowski, que não renovou seu contrato, vai jogar pelo Chicago Fire dos Estados Unidos. O Marcus Rashford, que estava emprestado pelo Manchester United, retornou para lá, assim como o João Cancelo, que volta ao Al Hilal depois de meia temporada atuando como lateral esquerdo no clube Blaugrana. O zagueiro uruguaio Ronald Araújo foi a mais recente venda, ele vai jogar no Liverpool. O Barça ainda busca a contratação de pelo menos 2 jogadores bem específicos, né? O volante espanhol Rodri, do Manchester City, que parece encaminhado após flertar ali com o próprio Real Madrid, mas que pareceu mais inclinado a aceitar a proposta do time catalão. E essa aqui um pouco mais difícil de acontecer, que é o atacante argentino Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, ele que não esconde do público sua vontade de se juntar ao Barcelona, mas os colchoneiros fazem jogo duro, principalmente para liberar para um rival do mesmo campeonato, ele que tem uma multa, inclusive, altíssima. Eu também traria um zagueiro para esse time, tá? Vejo como uma das principais carências do elenco do Barcelona. Por hora, o time titular do Barça, nesse momento, conta com Juan Garcia no gol, Koundé na lateral direita, Cubarsí, e aí fica a dúvida entre Eric Garcia ou talvez o Christensen na zaga, e o Baldé na lateral esquerda. O De Jong, né, enquanto o Rodri não vem, e o De Jong que começa a temporada machucado, é a principal opção aqui de primeiro volante, mas enquanto ele está lesionado e o Rodri não vem, pode ser o Bernal, pode ser o Casador, jogando ao lado do Pedri, o Lamine Yamal na ponta direita, o Dani Olmo centralizado, tem o Gavi ali também como opção para essa posição, e deve haver uma disputa de posição ferrenha ali na ponta esquerda entre o Gordon e o Rafinha. No ataque, o Ferran Torres ainda está por lá, ainda não foi para o PSG, pelo menos até a data da gravação desse vídeo. Pode disputar aí essa posição com o ADM caso nem o Julián Álvarez e nenhum outro centroavante venha para ser titular, beleza? E por fim chegamos à Inglaterra, cara. Terra da decantada, badalada Premier League, a liga mais forte e competitiva do mundo e que tende a ficar ainda mais competitiva esse ano. Isso porque com a saída do Pep Guardiola do City, eu acho que estamos diante de mais um time que passará a partir do mesmo ponto, né, que a maioria dos candidatos ao título. Não só porque simplesmente está trocando de técnico agora, mas principalmente porque se muitos falavam que o City era o que era porque municiava o Guardiola do dinheiro que tem, acho que agora muita gente vai passar a dar mais valor ao que fazia o Pep, ao ver o City não conseguindo se manter no mesmo nível dos últimos 10 anos, nos próximos 10 anos. Eu ouso dizer que vermos o City ficando alguns anos sem títulos, algumas temporadas até fora da Champions, ou com mais dificuldade de se classificar para a Champions, vai ser algo mais normal, beleza? Isso não é sobre o Enzo Maresca, que eu acho um bom treinador, é mais sobre não ter mais o Guardiola mesmo, tá? E além disso, outras peças que deixaram o clube, fora a possibilidade de perder o próprio Rodri para o Barcelona, ainda que ele tenha trazido o Elliot Anderson do Nottingham Forest, assim como perdeu o Stones, o Bernardo Silva, já tinha perdido, né, em outras temporadas o De Bruyne, né, já está há 2 temporadas sem ganhar a Premier League, depois de ganhar 4 em sequência, então o City vem como um candidato, mas não à frente de muitos outros e nem como o favorito, na minha opinião, tá? O mesmo dá para dizer sobre o Liverpool, campeão há 2 temporadas, depois de se despedir do Jürgen Klopp, e o mesmo pode acontecer com o City, na primeira temporada do Maresca, mas a segunda temporada do Arne Slot já não foi muito legal por lá. Prova disso é a demissão e agora a contratação do Andoni Iraola, vindo do Bournemouth.
Outra reinvenção que o Liverpool terá que fazer é tentar encontrar outra referência no time depois de dizer adeus ao geracional Mohamed Salah, ou se encontrar coletivamente de forma tão bem encaixada que o time não dependa mais de uma grande estrela como dependeu nas últimas 9 temporadas. O Chelsea é outro que eu estou curioso para ver como vai se virar sob o comando do Xabi Alonso. Depois de ótimo trabalho no Leverkusen e de não conseguir completar sua primeira temporada no Real Madrid, o ídolo dos Reds agora vestirá azul e comandará um time que visa se reconstruir. Fora de qualquer competição europeia, os Blues, que perderam o Cucurella para o Real Madrid, ainda tentam manter o Enzo Fernandes, que temporada passada chegou a tornar público seu desejo de também jogar no time merengue, inclusive foi punido pelo clube londrino por isso, está na mira do Manchester City, pode então ainda jogar na Premier League, mas em outro clube, vamos ver se o City vai conseguir fazer essa contratação. Mas peças, cara, o time tem Cole Palmer, Caicedo, Pedro Neto, João Pedro, ainda contrataram o Morgan Rogers junto ao Aston Villa e vão ter o retorno do Estevão, que depois de ficar fora da Copa por lesão, vejamos se, primeiro, se vai jogar de titular, com o Xabi Alonso, ou se vai ter problemas de minutagem, como o Endrick teve com o treinador no Madrid, e segundo, se ele vai voltar no mesmo alto nível que tinha antes da lesão. O Tottenham não tem muito mistério, tem que voltar a frequentar a parte de cima da tabela e parar de fazer campanhas vexatórias como as duas últimas. Em 24 e 25, perdoada por ter conquistado o título da Europa League e, portanto, saído de uma fila de 17 anos sem taças. Mas ano passado o time correu sério risco de ser rebaixado, só se livrando na última rodada depois de 2 trocas de técnico. Agora, começando desde o início, sob o comando do Roberto De Zerbi, os Spurs têm tudo para fazer uma campanha à altura de um dos Big Six. Minhas 2 maiores apostas para essa temporada são, pasmem, o Manchester United, que conseguiu um desempenho ótimo desde que demitiu o Rubem Amorim e promoveu o ídolo Michael Carrick para técnico interino e que foi efetivado para esse início de temporada. Sob o comando do ex-volante, o clube foi um dos que mais pontuou na temporada passada. Terminou a liga em 3º lugar, portanto de volta à Champions League, depois de 2 anos fora, e que trouxe nomes como Andrei Santos e Tielemans, compensando a saída do Casemiro, e receberam de volta o atacante Rashford, que aproveitou o período emprestado ao Barcelona. Mas a minha maior aposta é principalmente o Arsenal, atual campeão, que depois de 3 anos batendo na trave, finalmente a bola entrou, lá ele. Vejo não só por ter conseguido exorcizar o fantasma do quase e sair da fila de 22 anos sem erguer a Premier League, mas principalmente pela etapa de trabalho do Mikel Arteta, que sai na frente de todos os outros, que ou estão iniciando um trabalho agora, ou dando sequência a um que foi iniciado no fim da temporada passada, Os Gunners têm muita chance de agora não só defender o cinturão, mas liderar as casas de apostas que pensarão primeiro no time que detém o patch dourado de campeão da Premier League para renovar o título para esse ano. Fora ter ficado bem perto de vencer sua primeira Champions League, foi afinal 20 anos após sua primeira chance e acabou perdendo apenas nos pênaltis. Soma-se a isso a belíssima aquisição do volante brasileiro Bruno Guimarães, como a maior contratação da temporada, se juntando a um time já muito forte, mas que ainda tem uma carência no 11 inicial, a ponta esquerda. Sem o Trossard, vendido ao Besiktas, e sem ter conseguido a contratação sonhada do Vinícius Júnior, o Gabriel Martinelli, que só marcou um gol na Premier League temporada passada, é a opção para o setor, além de ter pago 40 milhões no grego Christos Zolis, do Clube Bruges. É pouco. O time precisa trazer uma grande peça para complementar esse ataque. Além disso, o time contratou em definitivo o zagueiro, lateral esquerdo, Nkapie, junto ao Bayer Leverkusen, e não perdeu outras peças muito relevantes nessa janela. O time titular do Arsenal conta com Davi Raya, no gol, uma linha de defesa que pode ter o Mosquera ou o Timber na lateral direita, Saliba e Gabriel Magalhães na zaga. É bom trazer um outro zagueiro também, porque o Saliba vai começar a temporada lesionado. E também a disputa ali de posição na lateral esquerda entre o Nkapie e o Calafiori. Bruno Guimarães deve ser esse primeiro volante titular nessa temporada, vinha jogando o Lewis Skelly, já ganhando a posição do Zubimendi, que é outra boa opção para esse setor. Mais à frente dele o Martin Odegaard e o Declan Rice. E também tem o Mikel Merino ali, como uma boa opção. E no ataque,
Bukayo Saka na ponta direita, Gabriel Martinelli na ponta esquerda, e aí na frente ou Victor Gyökeres ou Kai Havertz. E só para não dizerem que eu não falei, o Aston Villa, que também não estará, aliás, estará, né, na Champions, perdeu a Supercopa da UEFA para o PSG, venceu a Europa League, mas não é um dos Big Six, perdeu peças importantes como o Rodgers para o Chelsea, o Digne para o PSG. Eu não acredito que vai repetir a campanha da temporada passada e ficar entre os primeiros colocados. E o Newcastle, que se desmontou quase que completamente, perdeu o Tonali para o Tottenham, o Bruno Guimarães para o Arsenal, o Gordon para o Barcelona, até o técnico Ed Howe foi embora, para mim não se credencia como uma das possíveis surpresas da temporada. Eu acho que as 6 primeiras posições devem ficar com os 6 clubes mais ricos da Inglaterra esse ano, beleza? E sobre a Champions League, que é sempre muito difícil apontar um só favorito, eu vou colocar 5 candidatos, que não serão os 5 que eu escolhi aqui como favoritos das 5 grandes ligas, mas vai ser quase isso, tá? PSG vai defender seu título pelo 3º ano consecutivo, sim. Arsenal, que foi o vice-campeão, vai chegar forte para mais uma temporada, sim. Embora eu entenda que é muito frustrante para o time que ainda não ganhou, chegar numa final, perder no ano seguinte, ter que remar tudo de novo. O Barcelona, que caiu cedo na temporada passada, né, nas quartas de final, eliminado pelo Atlético de Madrid, era considerado um dos favoritos no ano anterior, quando perdeu nas semis para a Inter de Milão, tem tudo para chegar longe, mais uma vez. O Real Madrid, que nunca se deve se descartar, né, especialmente tratando-se de Champions League, por mais que tenhamos mais dúvidas do que certezas, ainda assim é o Real Madrid na Champions, qualquer adversário respeita, para não dizer que teme. E, cara, o meu palpite / torcida é que para dessa vez dê Bayern na Champions, porque para muitos o Bayern foi o melhor time da Europa na temporada passada, caiu atirando na Champions, né? Foi eliminado pelo PSG na semifinal, depois de um 5-4 em Paris e um empate em 1-1 em Munique. Eu acho que o time tem totais condições de conseguir outra campanha como aquela, vai ser muito menos testado, por exemplo, do que os ingleses e os espanhóis na sua liga doméstica, por mais que o nível do campeonato seja bom e que ele tenha que levar mais a sério do que, por exemplo, o PSG para poder ser campeão. Não dá para o Bayern se dar ao luxo, né, de jogar com reservas todas as rodadas e ainda assim ter garantias de que vai ser campeão alemão, mas o pensamento tem que ser que a prioridade é a Champions. São 6 anos desde o último título, foi um formato especial, onde as quartas e as semis tiveram que ser jogadas em jogo único e campo neutro. Muita gente gosta de colocar esse asterisco na campanha do Bayern por ter sido invicta e com 100%, mas em tese com 2 jogos a menos, e agora com o formato de fase de liga, 8 partidas na fase de classificação para chegar entre os 8 e não ter que fazer, né, 2 jogos a mais de repescagem antes das oitavas de final e depois de todo o mata-mata pela frente, o Bayern tem que vir babando, com sangue no olho, com a faca entre os dentes, para conquistar seu 7º título europeu. Correm por fora o City e o Liverpool, que começando seus trabalhos agora até podem chegar longe, mas brigar por título eu não acredito. O Atlético de Madrid, que sempre é uma pedra no sapato, especialmente em mata-matas, e a Inter de Milão, que para mim é a melhor equipe italiana, mas como eu disse, não faz parte ali, né, de um dos super clubes de hoje em dia. A Inter, mesmo que sendo uma tricampeã, tem muito mais cara de surpresa do que de candidato, beleza? E é isso, galera. Esses são os meus prognósticos para as principais ligas da Europa e para a Champions da temporada 2026-2027. No fim da temporada, vamos voltar aqui para ver o que eu acertei, o que eu errei, o que se confirmou, o que caiu por terra. Vamos ficar de olho nos principais jogos das ligas nacionais. Eventualmente, eu posso vir fazer algumas análises pós-jogos, se vocês quiserem, dessas partidas ao longo da temporada. E, é claro, certamente vamos repercutir, especialmente na fase de mata-mata, tudo que rolar de melhor durante a Champions League, beleza? Deixa aqui embaixo seus palpites, suas opiniões, suas cornetas, sempre com respeito a opiniões contrárias, sejam as minhas ou as de qualquer espectador aqui no canal, beleza? Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!